Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre, vibrante na Jogo Livre. Aqui a bola rola livre, leve e solta, uma resenha semanal onde você vai saber tudo que acontece no nosso apaixonante futebol macaense, estadual e brasileiro. E já começou, hein, meus amigos? Aliás, começou e encerrou, já está definido as semifinais. Mas o que aconteceu? Quartas de finais da Liga Macaense de Desportos. Teve surpresa, hein? Você que está ligadinho. Aliás, antes disso, eu vou fazer um aspas que rolou Macaé. Em Macaé rolou Serra Macaense e Carapebus sub-20 lá no estádio expedicionário e não foi legal. Teve tiroteio no entorno, virou notícia nacional. Não é legal isso para o futebol macaense, que a segurança pública do nosso município tome providência. Quanto às semifinais na Liga de Esportes do Amador, lá no expedicionário, já nos Cajueiros, o que aconteceu? O Alvorada venceu de 2-0. Muito bacana esse resultado. O Alvorada venceu de 2-0 para isso. Legal demais. A Aroeira ficou no 1-1 com o União Lagomar, mas aí nos pênaltis deu a Aroeira 5-4. E o Glicério, um abraço para a galera do Glicério, ficou pelo caminho para Macabuense. Um abraço também para a galera de Conceição de Macabu, por que não? Já foi distrito da nossa querida Macaé. E o resultado que ninguém esperava, não pela classificação do Siditob, que é um time muito capacitado, muito bem treinado, muito estruturado, contra o Independente, que também tem um time de alta qualidade. A surpresa foi pelo placar elástico. 4-0 Siditob no Independente. Abriu 3-0 no primeiro tempo. E aí o nosso setorista, Paulo Henrique, estava lá no expedicionário, cobriu tudo, fez entrevista, bate um bolão, Paulo Henrique, né? Joga nas 11 e ele entrevistou tanto o representante do Siditob quanto um jogador do Independente. Como que essa equipe hoje jogou dessa maneira? Que futebol bonito, alegre, jogou para frente. 3-0 no primeiro tempo, ele quebrou praticamente no primeiro tempo, no segundo tempo, 4-0. O que você quer dizer para o jogo hoje? Parabenizar a nossa equipe, né, que entrou focada do início ao fim da partida. A gente sabia que era um jogo de mata-mata, onde não pode encerrar. Foi conversado no vestiário que era muito importante ter esse foco. E a equipe se mostrou dentro de campo esse foco, cumpriu aquilo que a nossa comissão passou, né? O grupo foi determinado do início ao fim. Sabemos que temos nossas qualidades individuais e se o conjunto estivesse bem, essas qualidades iam aparecer naturalmente. Foi o que aconteceu. Primeiro tempo, em 3 contra-ataques, o Fluminense, a gente matou o jogo. Segundo tempo, foi administrar e tínhamos chance de fazer mais gols. Infelizmente só saiu mais um, mas tá bom que fica para a semifinal. Essa equipe que entrou no primeiro tempo, você acha que foi a equipe ideal para a próxima partida? Eu não falo ideal porque ainda faltou algumas peças importantes que, infelizmente, o trabalho e outros motivos maiores não pôde estar presente. Mas a comissão tem o grupo nas mãos, sabe qual é a equipe ideal e a gente está preparado para enfrentar o próximo aniversário. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Fala, Alexandre. Estamos aqui com o Mateuzinho, um grande astro aí do Independente. Sabe jogar, joga fácil. O Mateuzinho, o que faltou para o Independente hoje? Chegar à vitória. Primeiramente, boa tarde. A gente teve com a posse de bola e tal, mas hoje não foi um grande jogo do Independente. Mas vamos para a próxima aí, se Deus quiser. O que você acha que faltou mais no jogo hoje? Chegar mais matar o jogo, matar. E a maioria da posse de bola foi da gente, né? Mas infelizmente quem não faz leva. E aquele placar do Siditob no primeiro tempo? Atrapalhou muita atitude. Muita coisa. Mas estamos juntos aí a próxima. Valeu, Mateuzinho. Obrigado, Tamo junto. Futebol Mar Azul. Você conhece o Futebol Mar Azul? Um projeto fantástico de inclusão social do dependente químico em recuperação. No escopo do seu projeto, um tripé, né? Inclusão do dependente químico, resgate da autoestima e desmistificação do preconceito social. E a gente vai fazer um jogo, o Futebol Mar Azul vai fazer um jogo contra os convidados da Chapecoense, relembrando aquele fatídico acidente aéreo onde Felipe Machado, infelizmente, nos deixou, e muito amigo do Gaúcho. O Gaúcho é o nosso padrinho de rádio e o Gaúcho está fazendo esse projeto muito bem feito, elaborado, e inclusive ele foi fazer uma parceria com um supermercado no centro da cidade para arrecadação de alimentos. Você vai ficar também com uma entrevista maravilhosa do Gaúcho logo após, para você entender tudo que vai acontecer no dia 28 de novembro, lá no estádio Cláudio Mocci de Azevedo. Provavelmente não sabe se vai ter torcida, aguardamos para ver o que vai acontecer.
Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um recado para vocês, reforçando aí a nossa campanha, o nosso projeto em memória do Felipe, em memória de todos aqueles que perderam suas vidas na tragédia da Chapecoense em 2016. Estou aqui ao lado do Marcos e do Léo, J. Pavani, nosso parceiro. A partir de hoje você pode contribuir deixando o seu alimento aqui no J. Pavani, tá certo? O jogo acontece no próximo dia 28 de novembro, às 9 da manhã, no Cláudio Marcílio Azevedo, Macirzão. E nós temos o J. Pavani nessa parceria maravilhosa, podendo aí você fazer sua atuação aqui no Supermercado J. Pavani. Marcos, obrigado mais uma vez pela ajuda, pelo apoio. E a gente conta com você de Macaé região, nos ajudando nessa campanha que tem sim o intuito de elevar a memória do Felipe e todos aqueles, mas também, claro, contribuir, colaborar com as famílias de Macaé região que vem passando por dificuldades nesse momento, tá certo? Contamos com o seu apoio mais uma vez. Obrigado, J. Pavani, obrigado à direção desse supermercado e o seu apoio é importante pra gente. Um grande abraço, obrigado. E o Mengão, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou o Galo. Legal demais, bacana demais. O Flamengo deu a resposta após a eliminação sofrida na Copa do Brasil para o Furacão Atlético Paranaense. Surpreendente, né? 3-0 no Maracanã, depois de ter sido 2-1 lá na Arena da Baixada. Ninguém acreditava. Isso foi um resultado que nenhum rubro-negro contava. Mas, enfim, o Flamengo deu a volta por cima, ganhou de 1-0, gol do Michael, bonito gol do Michael, uma jogada linda do Ilharão, botou lá na ponta direita para o Isla cruzou para dentro da cabeça da área, o Bruno Henrique subiu mais que todo mundo, deu uma resvalada, a bola ficou na marca do pênalti para o jogador Michael, de pé direito, inapelável, me chuta, me chama que eu vou. A pelota falou assim para o Michael. Então o Mengão assim diminuiu um pouco a crise, que ainda sonda a Gávea, é verdade, mas o Mengão sonha com um tricampeonato consecutivo, que seria histórico para a torcida maior do Brasil. Longe de empolgar, é verdade, o Flamengo, pela sobrevivência, Renato Gaúcho apostou no 4-4-2, em bolas longas. Depois que abriu para cá, ele acabou recuando o seu time em busca dos contra-ataques. Soube sofrer, na linguagem do futebol, soube sofrer. Os rubro-negros conseguiram segurar o resultado e respiram no Brasileiro, mas a pressão ainda para no ar. O Flamengo precisa de tirar 10 pontos de vantagem, tem 2 jogos a menos, pode encurtar para 4 pontos e aí tudo pode acontecer. Mas não tem mais o confronto direto, vai depender de tropeços do Galo. O Flamengo pulou para 49 pontos, vai jogar durante a semana aí novamente com o Atlético Paranaense, lá na Arena, agora pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem que virar a chave sempre, é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo teve desfalques para os jogos no decorrer do campeonato. Eu sempre acho que tem que determinar um campeonato e priorizar. Querer ganhar Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro é suicídio. Vai perder jogadores fundamentais, vai dar tudo errado. Então tem que priorizar, tem que achar no marketing, na diretoria, no investimento, qual o campeonato que pode ser melhor. Não consegue ganhar tudo, é muito complicado. Estadual brasileiro já é difícil, mas o time até consegue. Agora, brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil é sonho de utopia. Então, o Flamengo acho que o Flamengo falhou nisso. Tinha que priorizar algum campeonato. Então, Copa do Brasil já foi. Libertadores vai disputar com o Palmeiras, pode sim ser campeão, e o brasileiro está muito difícil, mas não há nada impossível. Então, Felipe Luiz se lesionou na eliminação da Copa do Brasil. Já Rodrigo Caio sentiu o joelho direito no aquecimento contra o Atlético Mineiro. O lateral, além do lateral esquerdo e o do zagueiro, o comandante também não pôde contar com David Luiz, Diego, Arrascaeta, Pedro. Olha a quantidade de jogadores importantes. Então, durante a semana, o Flamengo vai pegar um jogo atrasado para tentar já diminuir, encurtar mais ainda, porque a diferença está de 10 pontos. E a gente vai levar tudo na semana que vem do que vai acontecer. Me chama a atenção, é um detalhe no jogo. O árbitro Anderson Daron, eu costumo falar que ele é o rei do supino. Ele quer aparecer demais, ele para o jogo, se tiver telão ele vai ficar olhando para o telão. Me lembra Cristiano Ronaldo às vezes, aquele jeito de ficar se envaidecendo durante o jogo, fala demais, paralisa demais, conversa demais. Quando o árbitro chama a atenção é porque ele não está bem. O árbitro não é para se chamar de seu jogo. O jogo é dos jogadores
e a bola tem que rolar. O árbitro passa desapercebido normalmente. Fluminense. O Fluminense esbarra num velho problema da criação. Criação, às vezes, fica ruim no time do Marcão. Então, mesmo com o jogador a mais desde o primeiro tempo, Flusão perdeu para o Ceará, o Vovô venceu lá, o Vozão venceu 1-0 no último domingo no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileiro. A questão foi a dificuldade para superar a marcação do Ceará. O Fluminense insistiu nas bolas levantadas para a área, aquelas drônicas, remessa, alçada, cruzamento toda hora na área, mas a dupla de zaga do Ceará é muito alta. E acabou levando a melhor e conseguiu o Ceará vencer por 1-0. O Fluminense marca a segunda derrota, tem que ligar o alerta, tentando buscar ali o G6, não venceu o Santos, então perdeu de novo para o Ceará, conseguiu dar o bote logo no começo, o Vozão. Aos 3 minutos, Nino, que voltou a ser titular, chegou atrasado, tocou em Jael na área, aí penalidade máxima. Depois de 3 minutos, eu também acho um absurdo ficar demorando tanto tempo a pênalti, para VAR, vai perdendo dinâmica. Vina deslocou, Marcos Felipe fez 1-0 para o Fluminense. O Fluminense precisou sair mais, entretanto, encontrou dificuldade para criar. E o Vascão da Colina, meus amigos, assim como o Cruzeiro, vai patinando na Série B, perde 3 pontos, importantíssimo o Vasco para o CSA, perdeu 3 pontos importantíssimos o Cruzeiro para o Remo. Remo bateu o Cruzeiro em Minas e o Vasco em São Januário foi batido. Então, Valente com boa atuação, o CSA venceu o Vasco na última sexta-feira e esquentou a briga para uma vaga na elite no ano que vem, na Série A do campeonato. De La Torre, autor de 2 gols, foi o nome da vitória, jogou muito De La Torre, 3-1 para os alagoanos. Renato Cajari, uma cobrança de falta linda, fez o outro, enquanto Germancano anotou o gol do Vasco na penalidade máxima. A torcida, que foi em bom número em São Januário, protestou muito, se revoltou, reclamou muito, arremessou algumas coisas dentro do campo, e isso não é legal também. Tem que falar para o torcedor do Vasco, tem que falar isso também para outra torcida que aprontou na rodada, a do Grêmio, ao ser batido por Palmeiras lá na arena do Grêmio, fez uma bagunça, invadiu o estádio, invadiu o gramado, brigou no estacionamento, quebrou carros, bateu no VAR, quebrou o VAR. Isso vai acarretar o quê? Perda de mando de campo e prejudica o time. Então o Vasco é outro time que já está perigando de não conseguir chegar entre os 4. O Grêmio está praticamente assegurando o seu rebaixamento para a Série B no ano que vem. Triste. Talvez o ano que vem o Botafogo até consiga subir, mas vai ter Grêmio, Vasco e Cruzeiro. Santos dá uma desgarrada. Então essas são notícias do Campeonato Brasileiro. Semana que vem a gente vai falar se o Flamengo consegue encurtar, e é tudo que aconteceu no apaixonante futebol brasileiro. Um forte abraço, um beijo no coração. Você está no Jogo Livre, está na melhor, numa resenha maravilhosa, onde você vai saber tudo que está ocorrendo no futebol macaense, futebol do estado do Rio de Janeiro e no futebol brasileiro. Sou eu, Paulo Alexandre, um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser.